Você já se sentiu como se não pertencesse totalmente a este mundo, como se houvesse algo maior, algo invisível, te chamando? Não é coincidência você estar aqui agora. Você não clicou nesse vídeo à toa? Talvez, no fundo, você já saiba disso. Enquanto o mundo grita com urgência, enquanto tudo parece girar rápido demais, uma parte silenciosa dentro de você pede por algo que a maioria esqueceu. Conexão, conexão com o que não se vê, mas se sente. Com o invisível, com o eterno, com o que existe além da matéria. A espiritualidade não é um caminho externo, não é um lugar aonde você vai, é um chamado que nasce de dentro. É lembrar o que sua alma já sabe. Talvez você esteja atravessando um momento de dor, dúvidas, transições, perdas. Talvez você esteja acordando durante a madrugada sem motivo, vendo sinais, números, borboletas, sonhos estranhos. E se eu te dissesse que nada disso é por acaso? E se tudo isso for o modo do universo te chamar de volta? Hoje, neste exato momento, você está sendo convidado a lembrar de quem você é. Você não é esse corpo, esse nome, essa história. Você é consciência, você é alma, você é eterno. E essa jornada que começa agora pode mudar tudo. Nos ensinaram que a vida é uma corrida. Desde crianças, somos programados para cumprir metas, agradar, competir, conquistar. Aprendemos a medir o nosso valor por notas, curtidas, salários e títulos. Mas, em que momento alguém nos ensinou a olhar para dentro, a escutar nossa alma? A diferença entre existir e viver está nisso. Você está vivendo de verdade ou apenas sobrevivendo? A maior prisão não é feita de muros, é feita de ideias, crenças limitantes, medo do julgamento, medo de falhar, medo de ser quem se é. E é exatamente isso que o sistema quer. Pessoas desconectadas de si mesmas, pessoas que consomem para tapar o vazio da alma, pessoas que vivem no automático. Mas quando você começa a despertar, tudo isso começa a desmoronar. Você começa a questionar, começa a sentir que há algo errado com o normal. Começa a perceber que tem algo muito maior acontecendo. Esse é o primeiro sinal do despertar espiritual, a sensação de que a vida não pode ser só isso. E, de fato, não é. Você já pediu um sinal? Já olhou para o céu e perguntou: será que tem alguém aí? O universo escuta, sempre escuta, mas ele responde de formas sutis. Um número que aparece repetidamente: 11 e 11, las 10 y 22 de la noite 777. Uma música que toca no momento exato. Um estranho que diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um sonho tão real que deixa você pensando por dias. Uma borboleta que pousa bem na sua frente no dia em que você se sentia quebrado por dentro. Esses são os sinais. Mas para vê-los, é preciso estar presente, estar desperto, estar consciente. O universo não grita, ele sussurra. E quando você começa a escutar, sua vida muda. Você percebe que tudo está interligado, que nada menos, absolutamente nada menos, é por acaso. Inclusive, este vídeo, esta mensagem, este momento, você está aqui porque sua alma pediu para lembrar. Você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando? Como se algo dentro de você estivesse morrendo, mas você não soubesse exatamente o que? Se sim, você pode estar atravessando aquilo que muitos chamam de a noite escura da alma. É um momento solitário, doloroso, confuso. Parece que a vida perdeu o sentido. Amigos se afastam. Você perde coisas que achava essenciais. O que antes te fazia feliz, agora não te toca mais. É como se um véu caísse. Você começa a ver com mais clareza. Mas essa clareza, no começo, dói. Porque a verdade é que não é você quem está sendo destruído. É a máscara, é o personagem, é o ego. É tudo o que você acreditava ser menos, mas que nunca foi. E o que fica? O silêncio, o vazio e a pergunta: quem sou eu, de verdade? É nesse ponto que muitas pessoas desistem, voltam a se esconder atrás das distrações, dos relacionamentos rasos, do trabalho excessivo, das redes sociais, da fuga constante. Mas quem escolhe seguir, quem decide atravessar a escuridão, em vez de fugir dela, descobre algo precioso. A verdade não destrói, ela liberta.
A noite escura da alma não é castigo, é renascimento. É o universo dizendo: chegou a hora. Você está pronto para despertar. A borboleta só nasce depois de morrer como lagarta. E antes de voar, ela precisa passar pela escuridão do casulo. Você também. E não, você não está sozinho. Outros já passaram por esse caminho antes. Outros estão passando agora, exatamente como você. Essa dor que você sente é o parto da sua alma. É a travessia entre o velho mundo e um novo nível de consciência. Não lute contra, não tente escapar. A Penthouse, Sintanchor Anrace Enserrecola, e permita-se morrer para o que não serve mais. O vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço para o novo. Logo, a luz volta, não a luz de fora, mas a luz de dentro. E quando ela volta, tudo muda. Você percebe que o sofrimento não era punição, era convite. A crise não era fracasso, era impulso. A perda não era fim, menos era libertação. A noite escura da alma é o portal, é a passagem entre quem você foi e quem você nasceu para ser, e você está passando por ela porque sua alma sabe, você tem uma missão. Depois da noite escura, algo em você muda. Você começa a olhar o mundo com outros olhos. As mesmas coisas de sempre agora parecem diferentes, mais calmas, mais leves, mais sagradas. O café da manhã vira um ritual. O pôr do sol vira uma oração silenciosa. Um abraço vira cura. Você começa a entender que a espiritualidade não está só nos livros, nos templos, nas meditações. Ela está em tudo, na respiração, no olhar, no agora. Esse é o segundo estágio do despertar, o retorno para si mesmo. Você começa a se lembrar da sua essência. Você se torna mais intuitivo, sente mais, capta a energia das pessoas, dos lugares, das palavras. Você percebe que há coisas que antes tolerava menos, mas agora não consegue mais mentiras ou máscaras, em superficialidades. Elas não cabem mais na nova versão de você e tá tudo bem, porque agora você entende. Espiritualidade é um caminho de volta para casa, não uma casa feita de paredes, mas a casa que vive dentro de você. Você começa a se reconectar com sua criança interior. Aquela versão sua que ainda acreditava em magia, em sonhos, em milagres. Você se reconecta com sua verdade, com sua missão, com a fonte que te criou. E nesse caminho de volta, você perdoa, solta, ama. Você começa a viver com mais presença, mais leveza, mais confiança. Você começa a confiar no invisível, nos ciclos, no tempo das coisas. Você deixa de pedir tanto e começa a agradecer mais. Deixa de querer controlar tudo e começa a fluir com o que é. Você entende que tudo menos até aquilo que doeu fez parte do plano. E então você descobre algo poderoso. O paraíso nunca esteve lá fora. Ele sempre morou dentro de você. Você sente que nasceu para algo maior? Sente que por mais que tenha tentado se encaixar nos padrões do mundo, algo dentro de você nunca se conformou? Isso não é ilusão, é memória. É sua alma tentando lembrar daquilo que prometeu antes de nascer. Porque sim, antes de você chegar a este mundo, você já existia. Você já era consciência, energia, luz, e num plano muito além da mente humana, você escolheu estar aqui, escolheu a sua família, escolheu os desafios. Escolheu até mesmo as dores, não como castigo, mas como ferramentas. Ferramentas para te moldar, te despertar, te guiar. Você não veio a passeio, você veio com uma missão. E talvez agora, neste momento, você esteja se aproximando da descoberta dela. A missão da sua alma não é sempre grandiosa aos olhos do mundo. Ela pode estar em coisas sim, em gestos pequenos, mas que tocam profundamente o coração de alguém. Às vezes, sua missão é amar, ou curar, ou ensinar, ou inspirar, ou simplesmente ser a presença de paz num mundo caótico. Você não precisa salvar o mundo, só precisa ser quem você é de verdade. Mas para isso, precisa deixar de lado a ideia de que espiritualidade é algo separado da vida. Espiritualidade não é só o momento em que você medita, ora ou acende um incenso. Ela está no modo como você fala, como você trata as pessoas, como você se trata. Está na sua escolha de não reagir com raiva, na sua decisão de não julgar, no seu esforço diário em ser uma pessoa melhor,
mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira missão. Ser canal de luz num mundo que ainda caminha na escuridão. Mas atenção, quando você se aproxima da sua missão, os testes aumentam. Pessoas vão te questionar, vão rir das suas crenças, vão dizer que você mudou, e você mudou mesmo, porque a borboleta não pode mais voltar a ser lagarta, porque quem desperta não consegue mais dormir em paz com a mentira. Haverá solidão, sim, mas haverá também paz, uma paz silenciosa que vem do alinhamento com sua essência. E, com o tempo, você começa a atrair outras almas despertas, começa a formar conexões que vêm de outras vidas, começa a cumprir o que prometeu, ser ponte entre o céu e a terra, porque é isso que você é, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o medo e o amor, entre o ego e o espírito. Você é parte de uma rede silenciosa de almas que estão aqui para ajudar no despertar coletivo. Você sente isso, não sente? Sente que de alguma forma a sua história, menos com todas as dores e superações, pode inspirar, curar, ensinar. Esse é o seu chamado. Você pode resistir, ignorar, adiar, mas ele não vai desaparecer. Ele vai voltar nos seus sonhos, nas sincronicidades, nas conversas que parecem coincidência, naquela sensação constante de que falta alguma coisa. Não falta, só está esperando você se lembrar. E agora, você está mais perto do que nunca. Agora que você ouviu tudo isso, pare um instante, feche os olhos, respire fundo e pergunte para si mesmo: o que minha alma está tentando me... Talvez você sinta um arrepio, talvez lágrimas silenciosas escorram, talvez surja uma memória, uma imagem, uma voz interna. Não ignore. Você está recebendo uma mensagem, está sendo tocado por algo que vai além da lógica. Você não está aqui por acaso. Você nunca esteve. Cada lágrima que você chorou, cada dor que enfrentou, cada queda, tudo foi preparação. A borboleta precisou do casulo. Você precisou da escuridão. Mas agora é tempo de voar. Não importa a sua idade, seu passado, suas falhas, o universo não vê seus erros. Ele vê seu coração. E se você sente que está pronto, diga em voz baixa: eu me lembro, eu aceito, eu confio. Essa frase tem poder, porque quando você declara com o coração, o universo responde. Os sinais se intensificam. As portas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. Tudo começa a se alinhar. Porque você decidiu alinhar-se com quem você realmente é. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar o próximo passo. Um passo de fé, um passo de coragem, um passo em direção a si mesmo. E quando você dar esse passo, você vai perceber: a jornada já havia começado há muito tempo. Você só estava se lembrando. Você já percebeu que, às vezes, tudo muda quando você muda? Que as respostas chegam quando você finalmente silencia? Que as portas se abrem quando você para de forçar? Isso acontece porque o universo não reage à sua mente. Ele responde à sua vibração. E sua vibração não é o que você diz menos, é o que você emana. Por isso, quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Você começa a atrair pessoas mais alinhadas, começa a se afastar naturalmente do que já não vibra com você. Começa a sentir uma confiança silenciosa de que está tudo certo, menos mesmo quando parece que não está. Essa é a vibração do espírito. Você já percebeu que quando está em paz as coisas fluem melhor? Que quando você agradece menos antes mesmo de receber, tudo se movimenta mais rápido? É porque a gratidão, ela é uma ponte energética. Ela não é só educação, ela é magia. O universo te ouve, mas ele também te sente. E ele sabe quando você está vivendo sua verdade. Então, se hoje você sente que está perdido, não corra, não force, não suplique, volte para o centro, sente-se, respire, silencie. A resposta não está no mundo, está no seu campo. Quanto mais você se alinha com o que é verdadeiro em você, mais o universo alinha tudo ao seu redor. E um dia, quando olhar para trás, você vai entender. Tudo estava acontecendo exatamente como deveria. A maior ilusão que nos ensinaram é a de que precisamos buscar algo fora de nós. Buscamos validação, amor, sucesso, propósito. Como se essas coisas estivessem distantes em algum lugar inatingível. Mas a verdade é simples.
Você já é tudo o que procura. A sua alma não veio aqui para ser salva. Ela veio para se lembrar. E nesse lembrar, ela ilumina, cura, eleva. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes foi ignorado, traído, silenciado, você não foi esquecido. Você é a chave que abre a sua própria porta. É dentro de você que mora o perdão, a cura, o poder, a conexão com o divino. Você é templo, você é canal, você é um fragmento do universo vivendo uma experiência humana. E quando você se lembra disso, tudo muda. As dores do passado perdem o peso. As opiniões dos outros perdem o poder. A pressa dá lugar à presença. Você deixa de viver por medo e começa a viver por amor. E nesse momento, algo se acende dentro de você. Uma luz silenciosa, mas inegável. É a centelha divina que sempre esteve ali, esperando você dizer: sim, eu me escolho. Sim, eu me lembro. Sim, eu estou pronto. No fim das contas, a jornada espiritual não é uma escada para o céu. Ela é um mergulho para dentro, para o profundo, para o invisível. E quando você mergulha, descobre que o céu sempre esteve em você. Tudo o que você precisa, menos, já está aí. A intuição, a sabedoria, a conexão. Você só precisa parar de procurar lá fora e começar a ouvir o que sua alma está gritando aqui dentro. Você está pronto, você é capaz, você já é. Agora, é só lembrar. Se algo dentro de você se acendeu com essa mensagem, inscreva-se agora. O universo não erra quando une almas. Nada é coincidência. Se essa mensagem chegou até você, é porque você precisava ouvir. Inscreva-se e continue despertando. O chamado da sua alma não pode mais ser ignorado. Inscreva-se e desperte junto com milhares de outras consciências.